Bem-vindos de volta, pessoal! Quando os cientistas falam sobre vida fora da Terra, eles não estão falando sobre naves espaciais voando para estrelas distantes. Em vez disso, eles estão falando sobre aprender com a luz, porque a luz é o único meio de informação que nos alcança vindo de outros sistemas planetários. Cada planeta fora do nosso sistema solar é extremamente distante. Então, a única informação prática que recebemos vem de fótons que deixaram aquele planeta anos ou até séculos atrás. Esses fótons interagem com a atmosfera ou superfície de um planeta antes de viajar para fora. Quando chegam, eles carregam mudanças mensuráveis que refletem essas interações. Eles também chegam enfraquecidos e atrasados pela distância. A viagem física é limitada pela energia de propulsão e pelo tempo de viagem. Então, por enquanto e por muitos anos no futuro, a observação define os limites do que pode ser conhecido. Para nos ajudar a responder à pergunta sobre a possibilidade de vida em outros mundos, diversos sistemas de ferramentas trabalham juntos para tornar esse tipo de observação possível. Telescópios são usados para coletar a luz que chega e concentrá-la em um sinal utilizável. Espectrômetros são usados para separar essa luz em diferentes comprimentos de onda, para que informações químicas possam ser extraídas. Sistemas de estabilização são usados para manter as medições estáveis por longos períodos, para que sinais fracos não sejam borrados ou perdidos. Computadores são usados para organizar e interpretar os dados resultantes, para que descrições físicas possam ser construídas. Cada sistema aborda um requisito diferente. Nenhum deles substitui os outros. Nos próximos 10 anos, o progresso dependerá de quão bem esses sistemas funcionam juntos. Atualmente, as observações descrevem ambientes planetários em vez dos próprios organismos vivos. Cientistas medem o quanto um planeta bloqueia a luz de uma estrela para estimar seu tamanho. Eles medem a frequência com que esse bloqueio se repete para determinar a órbita do planeta, porque o movimento orbital estabelece um padrão de tempo regular. Quando a luz passa pela atmosfera de um planeta, certos comprimentos de onda são absorvidos por gases específicos. Isso revela quais gases estão presentes. Essas medições não explicam a origem desses gases. Um gás pode surgir por processos geológicos ou químicos, assim como biológicos. Na busca por vida, o primeiro requisito é a persistência, o que significa que os mesmos gases devem aparecer repetidamente sob condições semelhantes. Por favor, se inscreva. A primeira grande limitação encontrada após a detecção é a captação de fótons. Planetas distantes refletem ou emitem apenas uma quantidade minúscula de luz em comparação com suas estrelas. O tamanho do espelho do telescópio controla quantos fótons podem ser coletados durante uma observação, porque uma superfície maior intercepta mais luz incidente. Espelhos maiores, portanto, melhoram a qualidade da medição. No entanto, espelhos maiores devem continuar a ser precisamente alinhados para atuar como uma única superfície óptica. Uma instalação operada pelo Observatório Europeu do Sul, em Garching, desenvolve espelhos segmentados que se comportam como um único espelho quando o alinhamento é mantido. Se os segmentos saírem da posição, a luz coletada não se foca mais corretamente. A qualidade do sinal degrada imediatamente e, portanto, o tamanho do espelho ajuda apenas se o alinhamento puder ser controlado. Mesmo quando fótons suficientes são coletados, o sinal deve permanecer estável durante a observação. A atmosfera da Terra desvia a luz de forma desigual, à medida que a densidade do ar muda. Mudanças de temperatura fazem com que as estruturas do telescópio se expandam ou contraiam. Esses efeitos distorcem as frentes de onda de entrada
e espalham os sinais planetários no ruído de fundo. Sistemas de correção adaptativa neutralizam essa distorção, ajustando as formas dos espelhos em tempo real. Esses sistemas dependem de sensoriamento rápido e movimento preciso para corresponder às condições de mudança. Se as correções ficarem atrás da distorção, a clareza é perdida. Uma vez que a estabilidade cai abaixo de um limiar mínimo, uma observação mais longa apenas adiciona ruído em vez de informação. Outra limitação surge quando a luz coletada é dividida em comprimentos de onda. As impressões digitais químicas geralmente estão muito próximas no espectro. A alta resolução separa essas características dividindo a luz em muitos canais estreitos. No entanto, isso espalha os fótons por esses canais e enfraquece o sinal de cada um. A baixa resolução concentra os fótons em menos canais, o que preserva a intensidade do sinal, mas mistura as características químicas. Um programa de desenvolvimento operado pela Agência Espacial Europeia em Paris aprimora a óptica dispersiva para aumentar a eficiência da separação. Os engenheiros precisam equilibrar a separação química com a escassez de fótons para cada planeta que observam. Ao buscar evidências de possível vida em outros mundos, a estrutura atmosférica adiciona mais uma restrição à interpretação. A pressão afeta a largura das características de absorção, porque pressões mais altas causam mais colisões moleculares. A temperatura controla a intensidade com que os gases absorvem ou emitem luz, ao definir os estados de energia molecular. Sem estimativas de pressão, a abundância de gases pode ser seriamente mal avaliada. A incerteza da temperatura altera quais reações químicas permanecem estáveis ao longo do tempo. Um grupo de modelagem operado pela Agência Espacial Italiana em Roma simula atmosferas em camadas sob diferentes condições de pressão e temperatura. Essas simulações definem quais estados atmosféricos podem persistir sem um reabastecimento biológico contínuo. A observação repetida introduz problemas de escala que tendem a aumentar com o tempo. Para confirmar a estabilidade, o mesmo planeta deve ser observado muitas vezes. As observações devem abranger estações e ângulos de visão para descartar efeitos temporários. Cada observação adiciona dados e, ao longo dos anos, os conjuntos de dados tornam-se grandes e complexos. Pequenos erros de calibração introduzidos no início podem distorcer as tendências mais tarde. Um laboratório de sistemas de dados operado pelo Conselho Nacional de Pesquisa Espanhol em Madrid constrói pipelines automatizados que aplicam correções consistentes a cada conjunto de dados. Isso preserva a comparabilidade ao longo do tempo, mas aumenta a demanda computacional e o atraso no processamento. À medida que os conjuntos de dados crescem, o reconhecimento de padrões se torna cada vez mais necessário. A biologia não é identificada por um único gás. Ela é identificada por relações entre múltiplas variáveis que persistem juntas. Os humanos simplesmente não conseguem comparar manualmente milhares de espectros ao longo do tempo e em diferentes condições. Sistemas de aprendizado de máquina combinam espectros semelhantes em grupos. Eles então sinalizam combinações incomuns, que diferem dos padrões físicos esperados. Esses sistemas dependem de dados de treinamento gerados a partir de modelos físicos. Se esses modelos estiverem incompletos, as classificações resultantes herdam esse viés, reduzindo a confiabilidade. A inteligência artificial desempenha um papel cada vez mais importante nesse processo. Ela não decide simplesmente se a vida existe. Em vez disso, ela avalia se as observações seguem as leis físicas conhecidas. Modelos de sequência prevêem como as atmosferas mudam sob radiação e química quando nenhum processo biológico está presente.
Quando as medições reais correspondem a essas previsões, as explicações não biológicas permanecem suficientes. Quando elas divergem consistentemente, explicações alternativas são necessárias. Esses sistemas funcionam como filtros que removem cenários fisicamente inconsistentes, em vez de serem fontes de conclusões. O desequilíbrio químico estabelece outro limite. Existem algumas combinações de gases que reagem muito rapidamente e não deveriam coexistir por muito tempo em condições estáveis. Quando os encontramos juntos, isso implica que há uma reposição contínua por um processo específico, possivelmente biológico. Detectar isso não é simples. Significa medir vários gases ao mesmo tempo e apenas com alta confiança. Mas a variação do instrumento pode criar correlações falsas, alterando as medições de forma desigual. É por isso que a verificação cruzada de medições independentes se torna absolutamente essencial antes que possamos tratar o desequilíbrio como uma evidência significativa de vida potencial. A imagem direta muda a forma como observamos os planetas. Ela altera a geometria. Em vez de depender de trânsitos, os telescópios bloqueiam a luz da estrela e isolam a luz planetária diretamente. Mas, este método introduz alguns desafios de alinhamento e contraste, já que a luz estelar é muito mais brilhante que a luz planetária. Mesmo pequenos erros podem permitir que a luz estelar ofusque completamente o sinal do planeta. Existe um observatório nacional, administrado pela Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth em Canberra, que desenvolve modelos de dispersão para separar a reflexão da superfície das nuvens. A imagem direta nos dá médias atmosféricas globais, em vez de apenas visões baseadas nas bordas. Nesta fase da análise, a variação espacial se torna importante. Processos não vivos geralmente suavizam a composição atmosférica ao longo do tempo, graças à mistura. Mas fontes localizadas criam gradientes que resistem a essa suavização. Detectar esses gradientes requer resolução espacial suficiente e visões repetidas conforme o planeta gira. Se a resolução for muito baixa, esses gradientes desaparecerão nas médias. Baixa resolução pode eliminar uma forma importante de distinguir a química uniforme da atividade localizada. A estratégia de pesquisa traz consigo escolhas inevitáveis. O tempo de uso do telescópio é valioso e precisa ser bem planejado. Uma observação aprofundada aumenta a confiança em alguns planetas, mas deixa muitos outros sem estudo. Pesquisas mais abrangentes encontram vários candidatos, mas com menos certeza em cada um. Os engenheiros precisam decidir como usar o tempo, pois não dá para maximizar as duas abordagens ao mesmo tempo. Essa decisão influencia como a inferência biológica se desenvolve. A planetologia comparada depende da consistência entre os ambientes. Planetas sem vida, por exemplo, ajudam a definir os limites do comportamento atmosférico estável sob a física conhecida. Planetas que fogem desses limites definitivamente exigem uma explicação. Quando desvios semelhantes aparecem em sistemas não relacionados, explicações não biológicas raras começam a perder a plausibilidade. Então, padrões entre ambientes muitas vezes importam mais do que a força de qualquer sinal individual. A integração de sistemas limita o progresso tanto quanto o hardware. Uma óptica melhor, por exemplo, gera mais dados. E mais dados aumentam a demanda de processamento. No entanto, os limites de processamento podem atrasar a interpretação quando os sistemas não estão devidamente combinados. Se a detecção e a computação avançarem em ritmos diferentes, os atrasos aumentarão.
Portanto, o progresso eficaz exige a correspondência da capacidade de coleta com a capacidade de análise, garantindo que as informações possam ser interpretadas tão rapidamente quanto são coletadas. Viagens físicas, pelo menos por enquanto, ficam restritas a mundos próximos. A coleta direta de amostras, é claro, traria certeza, mas não pode ser expandida para além do sistema solar. A detecção remota, portanto, atua como um filtro para identificar quais planetas merecem atenção futura. Erros nesta fase desperdiçam recursos e tempo limitados, tornando a precisão um requisito operacional. Nos próximos 10 anos, melhorias em ótica, estabilização, computação e inteligência artificial provavelmente expandirão muito o que pode ser inferido da luz distante. Esses avanços não removem os limites físicos, mas permitem que as observações se aproximem mais desses limites. Ao tratar os planetas como sistemas dinâmicos governados por restrições, os cientistas passam de simplesmente perguntar onde a vida poderia existir para realmente identificar onde as explicações inorgânicas não são mais suficientes. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.